Mulher 50 a mais, você já parou para pensar que aquele calombinho que aparece entre a região cervical e a área das costas, sabe aquela protuberância? Se chama calombo da viúva. Será que é porque essa mulher ficou viúva mesmo? E o que está por trás disso? Hoje a gente vai pensar um pouco fora da casinha e vai trazer algumas informações importantes sobre esse tema. Então, se ele te interessa, já fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui surpresa. Eu sou a Rô Pacheco e eu te ensino, mulher 50 a mais, a aliviar tuas dores e despertar para quem tu és. Então, nesse bate-papo de hoje, nós vamos olhar para essa área do pescoço, observando bem o lugar que esse pescoço ocupa. Eu quero que você preste bastante atenção. O que o pescoço conecta? Ele conecta duas áreas importantes. Aqui embaixo a gente tem o coração e aqui em cima a gente tem o cérebro. Quando nós trazemos esses vídeos nas quartas-feiras, onde o nome desses nossos episódios é Pensar Fora da Casinha, isso quer dizer que a gente está olhando para a dimensão da energia e a dimensão da mente, juntando essas duas. Então, quando nós olhamos para esse espaço do coração, nós não estamos olhando para o músculo cardíaco, para o coração quanto músculo, mas a gente está olhando para a dimensão sutil desse coração. E o que ele significa? Aí você pode estar pensando, o que tem a ver, Rô, o coração com o calombo? Eu já vou chegar lá e presta atenção. Nessa área, a gente tem simbolicamente, a gente tem esse espaço sutil, esse coração sutil, que em sânscrito a gente chama de Hridaya. Então, esse coração sutil, nessa dimensão, ela é povoada pelas emoções e pelos sentimentos, contrário a esse espaço da cabeça. A área da cabeça, essa estrutura superior, ela está muito vinculada à nossa racionalidade, ao pensamento, aquela atividade mais prática na vida. Há uns dias atrás, eu já postei 2 vídeos falando do lado direito e do lado esquerdo do corpo. Então, nós vamos disponibilizar num card, ou vai estar o link na descrição desse vídeo hoje, e você pode consultar esses vídeos para começar a fazer mais essa ligação. Ainda ontem eu falando com uma seguidora que a nossa vida, ela é um grande quebra-cabeça e a gente tem que desenvolver esse feeling que é a intuição, nada mais é do que o pleno equilíbrio entre o coração e a mente. Quando a mente e o coração estão em pleno equilíbrio, a gente se torna uma pessoa afinada nas nossas intuições. Então, o lado direito é o lado racional, o lado esquerdo é o lado emocional. O campo do coração traz toda essa emocionalidade, assim como a cabeça ela representa essa razão, esse intelecto. Mas enfim, aonde que esse calombo da viúva aparece? Ele vai aparecer bem na base do teu pescoço, embaixo, na última vértebra cervical, a 7C. Nós temos 7 vértebras cervicais. E veja que interessante, né? Essa estrutura do pescoço, a cabeça, a tua cabeça, pesa em torno de uns 6 a 7 quilos. Agora imagina comigo, é muito peso. A gente tem um alinhamento desse pescoço que nos ajuda a suportar esse peso. 6, 7 quilos é muita coisa para esse pescocinho aguentar, certo? Então, nós temos um alinhamento natural. Toda vez que a gente vai trazendo essa cabeça para frente, a gente aumenta esse peso num percentual absurdo. Aí eu te pergunto, as posturas que nós temos na vida, e essas posturas eu digo da atualidade, essas posturas atuais, pensa comigo, você não pega o teu celular? Eu mesma, que estou aqui produzindo muito mais no digital, eu passei a sentir desconforto no meu pescoço de ficar muito tempo. Toda vez, presta atenção agora, ó, toda vez que a gente baixa a cabeça, a gente aumenta esse peso infinitamente. E isso acaba exigindo muito da cervical
e sobrecarrega bem essa área da 7C. Mas lembra que eu falei ali no começo do vídeo que esse calombo chama ou calombo de viúva ou calombo do búfalo? Mas será que é porque essa mulher ficou viúva? Mas tem um sentido nisso. O pescoço é uma ponte que liga o coração e liga a mente. Quando eu li isso pela primeira vez, tipo, por que esse calombo é calombo da viúva, né? Por que não do viúvo? Horas, mas porque é da viúva, né? Eu achei meio pejorativo. Achei meio sem propósito. Mas depois eu fiquei pensando, sabe, aquilo que eu falei. A gente vai juntando essas peças do quebra-cabeça. E se você está juntando essas peças do quebra-cabeça, e se você está pensando em alguém, já encaminha esse vídeo. E se você não me segue, já me segue, se inscreve nesse canal, ativa para receber as notificações, porque eu sempre estou postando vídeos. Vídeos na dimensão, onde a gente vai falar de uma rotina de bem-estar, segundas-feiras. Nessas quartas-feiras a gente vai falar desse pensar fora da casinha. E na sexta-feira a gente faz o nosso Spa da Alma, com histórias, com conteúdos mais voltados à parte da dimensão da espiritualidade. Mas vamos pensar no calombo? Pensa comigo, por que calombo da viúva? Então eu fiquei lá juntando as pecinhas do meu quebra-cabeça. Eu falei, lógico, né? Vamos imaginar uma mulher. Uma mulher que tem as suas funções, porque dentro do núcleo familiar, cada pessoa tem uma função. E eu sempre falo assim, quando dentro desse núcleo familiar alguém acaba fazendo as funções que seriam do outro, e se essa pessoa se sobrecarrega, ela fica chata e pior, ela vai adoecer, porque ela se sobrecarrega. Então, cada um dentro de uma família tem funções, cada um tem tarefas, cada um executa certas questões para que essa engrenagem toda funcione. Mas, muito bem, essa mulher ou esta pessoa acaba se vendo privado desse companheiro, dessa companheira, não importa. E ela acaba assumindo novas funções. Então, quando a gente assume outras funções, aonde geralmente essa sobrecarga se reflete? Escreve aí para mim. Comenta. Mas eu tenho certeza que você já ligou as pecinhas. É bem aqui. Exatamente na 7C, na sétima vértebra cervical. Porque é nessa ponte de ligação entre a mente e o coração. E nesse turbilhão, muitas vezes, de emoções, a gente acaba se sobrecarregando, a gente acaba assumindo novas funções. E qual é a tendência que aparece naturalmente no nosso corpo? Faz sentido isso para você? É bem o calombo da viúva. Então isso sai da questão pejorativa e a gente faz uma análise interpretativa. Tem um arquétipo, tem um símbolo no corpo. Eu estou externalizando no meu corpo esse peso. Então a gente vê esse pescoço que se projeta lá na frente, essa cabeça que vai antes, olha só como fica, vai ficar assim, ó. Essa cabeça vai antes. Por quê? Aquela pessoa que talvez vivesse mais no campo da sua emoção, do seu sentimento, ela se vê obrigada a usar mais da sua razão, da sua cabeça. Olha, a cabeça está indo lá na frente. E num corpo com alinhamento, a gente tem uma linha lateral onde a orelha, o ombro, a linha do quadril, tudo está numa mesma linha. Esse queixo não está lá na frente, ele está alinhado. E essa cervical, ela tem uma cifose, ou melhor, ela tem uma lordose, perdão, que é essa curvinha para dentro. E a partir da 7C, a gente tem um movimento cifótico, natural e espontâneo, curtinho. Mas quando isso acontece, a gente tem essa projeção. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aí no nosso chat. Jairo, está fazendo sentido, eu tenho esse calombo. Você já está se perguntando e está percebendo como é possível e como é interessante como a gente faz essas relações entre as dimensões. Então,
E eu quero dizer que esse vídeo, eu não estou falando aqui de que o objetivo aqui, em alguns casos sim, pode ser cirúrgico, raríssimos. Em outros casos, pode ser usar um colar cervical, mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando das intervenções que são mecânicas, que são bem-vindas e, quando necessário, elas vão fazer parte do processo. Eu jamais vou fazer aqui nenhuma negativa em relação a tudo aquilo que a gente tem de elementos dentro do mundo, remédios, processos cirúrgicos, que vão ser necessários. Mas o que eu estou falando aqui hoje é de você analisar essa postura que vem antes da postura do teu corpo. Essa postura que é uma postura mental. E é sempre a partir da mente que vem todos os nossos problemas. Então, como é que está essa ponte? Eu estou conseguindo equilibrar esse fluxo do coração para a cabeça e da cabeça para o coração? Eu consigo fazer essa relação? Ou tem sempre um aspecto na minha vida que predomina? E você vai me ouvir falando disso muitas vezes. E por que a gente precisa falar disso muitas vezes? Porque esse assunto não esgota. Esse assunto não esgota. Porque se a gente resolve uma questão numa camada, provavelmente a gente vai acessar uma camada mais profunda. E assim é o nosso processo de progresso na vida. Então a gente precisa realmente não só ouvir, mas a gente precisa refletir sobre isso. E aí, você aí em casa deve estar perguntando, mas então, Rô, como é que eu corrijo? Sempre pela autoanálise. Eu sempre vou fazer uma autoanálise. E a autoanálise que a gente faz, ela não pode ser assim. Eu sempre falo, a gente tem que se cobrar pelo hoje. Tudo que já aconteceu na sua vida, lá para trás, você não vai mudar. Então, a nossa autoanálise, ela é de reconhecer o passado. Quando a gente reconhece o passado, a gente pode mudar essa substância. De que maneira? Quando a gente altera a nossa postura hoje. Então, o simples fato de você sempre corrigir a postura, isso é uma educação de todo dia. Por mais que a gente treine, e eu falo isso, não vou dizer de cadeira, eu falo isso sentada mesmo, falo para você, porque são mais de 30 anos, 37 anos para ser mais exato, que eu venho passando por essa educação constante. E eu sempre brinco, eu não sou exemplo para nada, aqui a gente conversa sobre essas possibilidades. Aí você pode dizer, mas Rô, eu tô com esse calombo, ele já está aí faz horas, eu tenho esse vício postural. Mas a gente corrige. Se a gente gerou uma ação em cima da outra, fazendo algo errado, será que não é possível eu começar a criar ações boas e corretas e sobrepor as ações boas às ruins? Então, esse calombo da viúva, ele significa muito mais do que um processo só mecânico. Então, corrija a sua postura e vamos fazer um exercício que eu considero ele the best. E hoje eu vou falar de uma postura maravilhosa, que não é a postura do peixe para nós mulheres 50 a mais, é a postura da sereia. Nós vamos fazer uma postura de yoga maravilhosa, que além de estabelecer esse fluxo do coração para a cabeça e da cabeça para o coração, melhora o funcionamento das tiroides. Então, se você tem problemas aí também nas tiroides, presta atenção nessa dica valiosa e vamos então para esta prática. Olá, maravilhosas! Voltei. Tirei a minha blusinha para vocês verem bem, prendi o cabelo para vocês. Até, ó, pode confirmar aí que não tem calombinho de viúva aqui nessa cervical, não. E se você tem, agora vem um exercício maravilhoso. Essa postura chama Matsyasana, a postura do peixe, mas a gente vai chamar aqui nessa comunidade Jai, dessas mulheres incríveis, a postura da sereia. Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei 2 mantas e eu vou sobrepor essas mantinhas. A gente vai fazer essa postura da sereia de uma forma gostosa, mais tranquila, para você poder ficar um tempo maior nessa posição. Eu vou demonstrar agora, você vai deitar
Presta atenção. De costas. Essa mantinha, ela tem que ficar bem no meio das costas, mas os ombros, ó, eles vão para trás. Dá vontade de ficar aqui. Se eu pudesse, eu ficaria aqui 2 horas. Então, braços relaxados. Solta a cabeça. Relaxa. Você vai sentir uma grande descompressão. Como aqui o movimento torácico ele é para cima, a cervical ela desce. Então, faz uma curva contrária. Então, esse é um movimento para restaurar, para restabelecer, para relaxar, para aliviar aquele peso. Isso gera uma descompressão também maravilhosa no peito. Lembra que eu falei há pouco? Eu estou aqui ó, deitada e falando com vocês. E eu sugiro que você já pegue aí na tua casa a mantinha, uma almofada grande e faça uma respiração bem profunda, fechando os olhos. E aí você pode ficar aqui o quanto de tempo você puder, mas uns 5 minutos está ótimo. Então essa é a forma mais fácil e eu vou demonstrar uma outra maneira. Eu vou demonstrar 3 maneiras. Aqui, ó, totalmente relaxada. Perna relaxada, braços relaxados. Respiração profunda. Lembra? Mantinha no meio das costas, ombros ó, lá para trás no chão e o pescoço tá super alongando. Brinde. Tireoides vão receber um fluxo maior sanguíneo, a gente está massageando essa área. Essa postura também ela é boa para regular o peso. Olha quantas coisas boas. Vamos virar para o lado. Eu imagino que você, opa, regular o peso, deixa eu ficar 1 hora na postura. Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. Vamos lá. Tiramos as mantinhas, o teu espaço está livre. Eu vou deitar. Quando a gente vai para o chão, lembra de recolher o queixo para o peito. Eu estou fazendo essa descida bem suave. Essa descida da cabeça também suave. Eu sou muito cuidadosa, porque a gente realmente tem que ter cuidados para não se machucar. Os pés vão para trás e você vai levantar o bumbum. Quando levanta o bumbum, lembra de contrair a barriga. Coloca as mãos embaixo dos quadris, palmas viradas para baixo. Afasta um pouquinho os cotovelos, estenda as pernas e empurre os antebraços e as mãos. Olha que legal, fica uma alavanca. Ó. E aqui a gente pode subir com segurança. Feito isso, olha o peito onde está. Solta a cabeça para trás. Se não tocar no chão, não tem problema. E aqui você pode, ó, rabinho de sereia, junta os pés, pontinha dos pés para baixo. Relaxa essa cabeça para trás, abre bem o peito e respira. De 5 até 10 respirações, você pode relaxar 5 e pode fazer mais 2 blocos, tá? Ou seja, voltar para a postura, abrir o coração, rabinho de sereia, fecha os olhos, de 5 a 10 respirações, relaxa umas 5 e repete mais um bloco, tá bem? Sempre que você for sair das posturas deitadas em decúbito dorsal, ou seja, de costas, lembra de virar de lado. Tem um outro vídeo que eu postei falando do jeito certo de levantar da cama para não ter dor nas costas. Essa é uma maneira. Vocês percebem como o meu rosto já fica relaxado? Esse é o efeito desse método. Cada vez que você faz algum exercício dentro desse método, o sistema nervoso tem uma resposta muito rápida. Vamos corrigir esse calombo da viúva. E agora nós vamos estender as pernas. A terceira variação, você vai escolher a que for mais adequada. Antebraços no chão. Eu sempre brinco que essa é a pose de tomar sol na praia. Daí a gente já lembra do peixe, lembra da água, lembra da praia e não esquece a postura do peixe. Pontinhas dos pés, ó, para baixo, é o rabo da sereia. Tá olhando lá nos pés?
levanta o peito, olha que arco, ele vai subir, subir, e você vai soltando a cabeça para trás. Outra variação, estica a pontinha dos pés, o rabo de sereia, aí você vai fazer de 5 a 10 respirações. Pode sair, colar o queixo no peito, pode abrir. E aqui, o movimento também é bem-vindo, inclusive quando eu levo a cabeça para trás, eu inalo, exalo aqui, inspiro, puxo os pés e colo o queixo no peito. Exalo, estico os pés, rabo de sereia, cabeça para trás. E tem muitas maneiras de fazer esses movimentos, mas aqui, esse movimento especial, essa postura da sereia. Aí você vai sentar devagar, voltar para essa posição. Olha a sensação maravilhosa. Eu estou aqui sentindo que o meu pescoço cresceu. A gente ganha espaço toda vez que a gente se movimenta bem. Então, eu desejo que você tenha desfrutado desse vídeo, que você pulverize, como eu sempre falo, manda para várias mulheres esse vídeo. Vamos ajudar mais pessoas. E lembra, compartilha, porque quanto mais mulheres estiverem se sentindo bem, a gente aumenta esse campo, a gente vai corrigindo a nossa mente. E corrigindo no sentido positivo, né? A gente alinha a mente com o coração e passa a ter uma saúde enorme para viver muito bem. Compartilhe esse vídeo. Namastê.